Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em sessão conturbada, aprovou o projeto de lei do Senado 166 de 2018, de autoria do senador Lazier Martins, que institui a prisão após condenação em segunda instância. Durante a sessão, quando foi iniciada a votação, houve uma pane generalizada nos computadores, impedindo os senadores de votar. O painel de votação, que contabiliza os votos, também não funcionou. Com os senadores utilizando computadores de outros, a votação acabou com a aprovação do projeto. Assista. Anastasia ainda está se deslocando, conforme combinado. Item 1, projeto de lei do Senado 166/2018, terminativo, altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após a condenação em segunda instância. Autoria, senador Lazier Martins. Relatoria, senadora juíza Selma. O relatório é pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo que apresenta e pela rejeição das emendas de número 1 a 2. Observações. Em 20 de novembro deste ano, a presidência concedeu vista coletiva aos senadores Humberto Costa e Alessandro Vieira. Em 20 ainda do mesmo mês, foram recebidas as emendas de número 1 e 2 de iniciativa do senador Randolph. Dia 4 de dezembro, foi realizada audiência pública destinada a instruir a matéria. Nos termos regimentais, se for aprovado o substitutivo, ele será submetido a turno suplementar. Concedo a palavra à senadora Juíza Selma para proferir o relatório sobre as emendas de número 1 e 2. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores presentes. Foram recebidas 2 emendas de autoria do senador Randolph Rodrigues. A primeira emenda determina que o pedido para atribuir efeito suspensivo deve ser levado para apreciação do órgão competente do tribunal, preferencialmente em plenário virtual, sendo deferida a suspensão apenas pelo voto de no mínimo 2/3 dos membros do órgão colegiado. Já a segunda emenda prevê que o mandado de prisão somente será expedido depois do julgamento dos eventuais embargos de declaração ou dos embargos infringentes e de nulidade interpostos, sendo no primeiro caso admitidos para este fim apenas os primeiros embargos apresentados. Não obstante meritórias as emendas do senador Randolph Rodrigues, julgamos ser mais oportuno a aprovação do texto integral em razão de um acordo que foi previamente selado com os líderes. Uma vez transformado o projeto em norma jurídica, essas emendas poderiam se materializar em uma nova proposição para aperfeiçoar a referida legislação. Pelo exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto e, no mérito, somos pela rejeição das emendas 1 e 2 apresentadas, bem como pela aprovação do projeto de lei no Senado 166/2018, nos termos da emenda substitutiva que apresentamos a seguir. O texto da emenda, acho que é de conhecimento de todos os colegas, então peço vênia para não precisar fazer leitura. Vamos votar. Obrigada, senhora. Agradeço, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e vamos colocar em votação o substitutivo apresentado ao relatório pela relatora juíza Selma. Trata-se de um projeto terminativo, portanto, votação nominal. Peço à secretaria da mesa que abra o painel para que as senhoras e senadores possam votar. As senhoras e senhores senadores já podem votar. Quem quiser aprovar o substitutivo da senadora juíza Selma, votará sim. Eu solicito aos assessores e assessoras. Alguns senadores estão votando o projeto na CAI, mas que pediram para que fossem informados, porque eu não sei se estamos ao vivo ou se a CAI é que está sendo televisionada. Alguns senadores pediram para ser avisados pelos seus assessores para que pudessem vir votar. Eles estão na CAI fazendo votação também final de projetos. Portanto, nós estaremos dando um tempo para que todos os senadores possam exercer o seu direito de voto. Quer manter o destaque de qualquer jeito, presidente? Então, eu preciso... O major já está fugindo. Vou ligar no celular dele. Tem vários...
Quer votar no meu? Senhora presidente, apenas para a mesa corrigir aqui, alguns computadores não estão abrindo a votação. Peço à Secretaria da Mesa que verifique o sistema de informática e auxilie os senadores que estão com dificuldade de votar no seu painel. E peço aos colegas, se puderem também ocupar o computador vizinho, porque alguns computadores parece-me que estão desligados. Temos também computadores aqui na mesa. Presidente, está travando o painel. A Secretaria da Mesa está verificando o sistema, senador Rodrigo Pacheco. Eu peço aos senadores que, se puderem também, utilizar-se do computador ao lado. Alguns computadores já estão abertos, estão processando votos. O voto de Vossa Excelência já foi computado, senador Rodrigo. Sim ou não? Imprensa, por favor, os assessores dos senadores pudessem retornar aos seus lugares, porque nós estaremos agora abrindo a votação. Peço novamente às senhoras e senhores assessores, à imprensa, acho que já tivemos o tempo necessário, cada um já teve o seu tempo para fazer as gravações. Eu vou declarar nesse momento encerrada a votação e peço à secretaria que apure o resultado. Está aprovado o substitutivo por 22 votos sim, 1 voto não. Será submetido... Eu gostaria de esclarecer que, por se tratar de um substitutivo, nós ainda temos o turno suplementar, que pelo regimento não pode ser realizado ainda hoje. Mas há um acordo de que não haverá sessão do Senado Federal hoje, portanto, nenhum projeto avança sem que possamos votar o turno suplementar amanhã como primeiro item da pauta, nos termos que prevêem o regimento interno. Estão rejeitadas as emendas de número 1 e 2, a matéria será encaminhada à mesa para as providências, mas já terá retornado amanhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, primeiro item da pauta, turno suplementar, apenas para cumprimento do prazo, dos termos regimentais. Com a palavra pela ordem, senador Lazier Martins. Presidente, colega, eu quero me congratular com os colegas da comissão que aqui decidiram, em sintonia com os grandes anseios da maior parte da população brasileira. É um alívio para a maioria dos brasileiros, a ampla maioria, e esperamos que tenha o mesmo segmento agora, tanto no turno suplementar, como depois na Câmara dos Deputados. É uma orientação, é um desejo, é uma necessidade. Não é possível que mantenhamos milhares de delinquentes soltos ameaçando a estabilidade, a vida, o patrimônio dos brasileiros. Portanto, nós tínhamos lá no começo alguma apreensão, mas com a conscientização que foi tomando conta dos nossos parlamentares, deram ouvidos aos milhões de brasileiros que foram às ruas. Estamos de parabéns. Senadores, senhora... Apenas para cumprimentá-la e dizer que a energia que ilumina um líder é sempre a vontade da maioria. A senhora soube se portar como líder, soube respeitar a maioria. Deu atenção a um documento que entregamos com 43 assinaturas, mostrando que a maioria desse Senado quer sim a prisão em segunda instância.
A senhora se mostrou uma verdadeira líder, não se opondo à vontade da maioria. E peço que, com base na sua liderança, depois de termos o turno complementar, eu sei que esse projeto será enviado ao plenário. E lá no plenário, eu quero dizer que eu e muitos colegas vamos cobrar o tempo todo, a partir da primeira reunião plenária, que esse projeto seja votado no plenário do Senado. Nós não vamos admitir que a vontade da maioria seja desrespeitada. Aqueles que desrespeitam a vontade da maioria não são líderes. A senhora é líder. Meus parabéns pelo excelente trabalho de condução desse assunto. Agradeço, senador Simone Tebet. Eu testemunhei o esforço de Vossa Excelência, e a capacidade de articulação política nesse final de semana. Provavelmente Vossa Excelência não teve tempo para dormir. Por isso, os cumprimentos, eu reitero as palavras elogiosas do senador Oriovisto e aproveito o ensejo para fazer um apelo ao presidente Davi Alcolumbre, que ele atenda a este apelo da população brasileira. Qualquer pesquisa vai indicar. O próprio senador Cajuru realizou uma dessas pesquisas. Mais de 95% da população deseja a consolidação na legislação da prisão em segunda instância, que se constituirá num salto civilizatório. E há tempo, sim, para a votação, ainda este ano, se houver vontade política. O apelo que fazemos é para a superação de todos os entraves para que o Senado cumpra essa missão de entregar à sociedade brasileira, antes do recesso, a matéria aprovada aqui, para que a Câmara depois delibere sobre ela. Não há, da nossa parte, nenhum obstáculo à tramitação da PEC da Câmara dos Deputados. No entanto, o projeto antecipa. O projeto tem o alcance suficiente. O projeto, tudo indica, tem a boa vontade, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Com o apoio da população, o Senado cumprirá uma missão histórica se aprovar esse projeto ainda este ano. Senador Major Olímpio, pela ordem de inscrição. Só, presidente, o senador Lazier me pede, eu não poderia deixar de lembrar a instituição da Frente Parlamentar de Apoio à Prisão em Segunda Instância, que envolve, inclusive, os parlamentares da Câmara dos Deputados. Mais de 200 deputados. Mais de 200 deputados celebraram esse compromisso de apoio, não só à PEC da Câmara, mas também ao projeto do Senado Federal. É um passo importante para esse salto civilizatório, para nos desligarmos deste estágio vergonhoso de atraso em que nos encontramos, distantes dos países mais evoluídos do mundo, que avançaram a sua legislação criminal para um estágio de energia e certamente de competência. O Brasil não pode ser o único país do mundo com quádruplo grau de jurisdição. O Brasil não pode ser o único país da ONU sem a prisão em segunda instância. Fica registrado com a palavra pela ordem de inscrição, senador Major Olímpio. Senhora presidente, senadores, o Brasil acompanhando nesse momento e acompanhando de verdade. O Senado da República acaba de dar uma demonstração de grandeza inigualável. É emocionante poder fazer parte desse momento. O que parecia impossível acabou de acontecer. Em primeiro lugar, senadora Simone Tebet, cumprimentar a Vossa Excelência como presidente da CCJ pela grandeza e pela capacidade de construção. Eu estou aqui, vou completar um ano como os novos senadores aqui, e a cada minuto eu aprendo e vejo o quanto preciso aprender para chegar no padrão de senadores como Vossa Excelência, como Álvaro, como Tasso, como tantos outros
que vão transmitindo nas suas ações a sua experiência e o seu conhecimento. Confesso que eu tinha uma preocupação muito grande da possibilidade de se concretizar esse momento, tanto em relação ao pacote anticrime que teve a relatoria do competente senador, jovem aqui na casa, mas senador muito competente, o Marcos Duval, e que eu imaginei que poderia ter um degladio. Mas a capacidade de convencimento aí de todos os líderes, de todos os senadores, com a senadora Simone Tebet, conversando o tempo todo, e é bom que a população saiba, não é só no momento que nós estamos aqui que se faz a boa política. Vossa Excelência construiu, junto com vários líderes aqui, Oriovisto teve um papel fundamental na coleta de assinaturas, na criação da frente parlamentar, e tudo isso foi evoluindo para esse momento. Quero dizer e agradecer também a importante participação dentro desse processo do Executivo Federal, do presidente Jair Bolsonaro, através do seu ministro Sérgio Moro, que quem conduz as ações pelo Executivo, o ministro Sérgio Moro, que numa capacidade, numa humildade, se colocou à disposição da Câmara e do Senado, aqui em audiências públicas, ele, o ministro Herman Benjamin, transbordando conhecimento, experiência, mas simplicidade e humildade para dizer: a decisão é dos representantes do povo. E falando em representantes do povo, Soraya, minha colega de PSL, que tão bem representa o Mato Grosso do Sul. Milhares, para não dizer milhões de pessoas têm ido às ruas, gente, para pedir votação de duas pautas que o Senado acabou de resolver nessa manhã. O pacote anticrime, que alguns conteúdos, todos nós reconhecemos que precisam voltar à discussão. Mas o ótimo é inimigo do bom. O Senado, na sua maturidade, construiu esse consenso maravilhoso e entrega para ir para a sanção presidencial um pacote que, se Deus quiser, o presidente vai sancionar ainda no 2019 e dar uma satisfação. Não é pouca coisa não, esses 70%. Nós vamos discutir outros temas. Volta a barganha, a discussão, o plea bargain não volta. Excludente de licitude, vai, não vai. Ampliação de crimes para serem cadastrados no banco do DNA, os infratores. Tudo isso, Selma, vai voltar à discussão em 2020, mas foi maravilhoso esse momento. E em relação à prisão em segunda instância, gente, primeiro dizer à Câmara dos Deputados, em nada o Senado quer protagonismo ou discussão com a Câmara. O que nós votamos agora no projeto do Lazier, na relatoria e no substitutivo da Selma, com toda a competência e experiência da vida como juíza, em nada se conflita com a Câmara, não é um braço de ferro, não é para peitar ninguém, é respeitando as casas, dizer que em nada está atrapalhando a PEC 199, que começou a tramitar, não teve as audiências públicas, mas vai ter as audiências públicas na Câmara em 2020. A mudança constitucional só vai consolidar esse conteúdo que nós estamos aprovando. Dá tranquilamente, eu tenho certeza que o presidente Davi Alcolumbre, sensibilizado pela Simone, sensibilizado pelo Fernando Bezerra, líder do governo, que representa o governo aqui, vai colocar em pauta sim, vai atender os desejos, Oriovisto, da esmagadora maioria dos senadores. Observe que uma votação de 21-1 representa sim uma força muito grande, 22-1, representa uma força muito grande que vai se consolidar. Nós vamos dar esse presente para o Brasil também. Se votarmos amanhã, tem a possibilidade real de ir para a Câmara, no mesmo esforço que nós fizemos, entregar até o dia 17 para o Brasil, votado na Câmara,
a prisão após segunda instância e também jogando a responsabilidade para que o presidente faça a sanção ainda em 2019 e que esse ano termine coroado também com uma das grandes bandeiras que o povo exigiu nas eleições, da segurança pública e o combate ao crime organizado. Grande avanço, parabéns ao Senado, feliz, emocionado por ter a condição de estar vivendo esse momento com os senhores senadores. Agradeço ao senador. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.